Saudações, terráqueos, que a paz de Deus esteja com todos nós. Faz tempo já que eu queria gravar sobre Malaquias 3:10, que diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e se não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Primeiramente, eu gostaria de dizer que tem muita gente que critica o dízimo, as ofertas, os pedidos que as igrejas fazem de dinheiro. Certo, muitas se aproveitam, mas não são todas. Mas a gente não tem que observar o que eles fazem com má índole, sabe? A gente tem que observar o que a palavra diz, para que haja mantimento na minha casa. Muitas das igrejas, inclusive a que eu frequento, ela busca ter mantimentos para os necessitados, roupa, faz almoço, faz eventos, tudo buscando atender a necessidade do povo, dos membros das igrejas, porque embora nem só de pão viverá o homem, nós estamos numa terra, estamos sujeitos às coisas humanas, às necessidades humanas. Precisamos nos alimentar, precisamos nos vestir, nos aquecer. Então a gente não pode simplesmente criticar, a gente tem que ouvir os mandamentos do Senhor Jesus. Enquanto ele diz, trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E o segundo ponto que eu queria falar é sobre essa segunda parte. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Esse se, ao qual eu dei uma ênfase, um destaque na leitura, muitos pregadores pregam. É para você fazer prova de Deus. É para você provar, fazer a prova. Entrega o dízimo e faz prova. Não é bem assim que funciona. Se você se atentar bem à leitura desse texto, você percebe. Se eu não vos abrir a janela dos céus. Quer dizer que se você obedece ao Senhor Jesus, você não vai precisar fazer prova, porque Ele vai abrir a janela dos céus para você. Deus não deixa certeza, Deus não deixa você duvidar dEle para você fazer prova de Deus. Tudo bem, há momentos em que há necessidade sim, mas não é sempre. E aqui o Senhor fala que você não precisa duvidar. Deus está falando que Ele vai abrir a janela dos céus para você. É a certeza que o Senhor quer de nós. Então, se atenha ao texto. Quando o Senhor fala para a gente meditar na palavra, a gente tem que se atentar à leitura também. A leitura é muito importante na nossa vida, independente seja na vida religiosa, na vida do cotidiano, sabe? A leitura atenta vai nos dizer certamente o que está escrito, como interpretar. E aqui a palavra do Senhor fala, se Ele não vos abrir a janela do céu, você vai fazer prova. Quer dizer que você não vai precisar fazer prova, porque Ele vai abrir a janela do céu para você. Tenha certeza da palavra de Deus. Assim também a gente pode dar um exemplo de Gênesis 22. Salvo engano, é Gênesis 22. Onde o Senhor, Ele mandou Abraão sacrificar o filho dele, o único filho de amor, Isaac, filho da promessa. E ali ele disse, a certeza de Abraão foi aqui. Deixa eu só achar o versículo. Aqui, versículo 4. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E no 5. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. A certeza de Abraão foi no tornaremos a vós. Deus sabia o que ele ia fazer, mas Abraão não sabia o que Deus ia fazer, mas ele teve fé, ele teve certeza no coração dele. Embora Deus mandou para ele que ele fosse, entregasse o seu filho, ele obedeceu, ele foi até o lugar que Deus mandou, mas ele teve a certeza quando ele falou para os servos dele, nós vamos subir ao monte, oferecer sacrifício, mas tornaremos a vós. Lembre-se, ele não colocou tornarei a vós. Embora ele não pudesse deixar explícito que ele ia sacrificar o filho dele, porque ninguém ia deixar isso acontecer.
mas ele deixou explícito a fé dele. Ele não só falou uma palavra para acalmar os servos, mas ele falou uma palavra de fé. A gente pode ter certeza no versículo que ele fala, onde o filho pergunta: então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá. Outro motivo de fé, porque ele não podia falar: meu filho, você é meu sacrifício a Deus, você é meu filho da promessa que eu tenho que sacrificar porque o Senhor te pediu, Deus me deu e Deus está te pedindo de volta, tudo bem, eu vou fazer o que Deus manda, você vai ser sacrificado. Não, ele falou: Deus proverá, porque ele confiou, embora ele tivesse sim o medo humano que é costumeiro, é natural do ser humano. Ele teve fé, falou que Deus proverá. E Deus mandou o cordeiro, ele olhou para cima e Deus falou para ele olhar que ele tinha um cordeiro ali, um carneiro ali. O carneiro já estava preparado para ele. Deus só queria provar a fé. E Deus provou a fé, mas em todos os atos desta passagem, Abraão teve fé. É isso que a gente precisa ter. A gente precisa ter fé porque Deus vai abrir a janela do céu. Deus vai prover aquilo que a gente necessita, sabe? Deus, ele é supremo, ele sabe de todas as coisas e ele é incrível e ele é perfeito e nós devemos a ele tudo que somos, devemos a ele tudo que temos, tudo nós devemos a ele porque ele é Deus. Amém?